noite, meu querido irmão, minha querida irmã. Estava sumido uns dias, né? Mas estava em busca, né, de novos conteúdos, novas palavras para entregar para você, meu irmão, minha irmã. E nesta noite eu venho até você entregar uma palavra que o Senhor tem falado muito ao meu coração. E eu senti de entregar uma palavra essa noite e pedir muito ao Espírito Santo que falasse comigo para que eu pudesse falar com você. E o Espírito Santo me deu uma palavra em Jonas, e por incrível que pareça, quando eu abri a Bíblia, caiu justamente em Jonas, que eu tenho que me alegrar, porque foi a confirmação do Senhor para esta palavra desta noite. Então, sobreveio a palavra a mim e eu entregarei a você, não é verdade? Em Jonas, o que nós podemos aprender no livro de Jonas, né? Vamos ler um pedacinho aqui, né, da palavra. Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Isso foi um mandamento de Deus para Jonas. Porém, Jonas, em vez dele se levantar e ir de acordo com a palavra de Deus, ao mandamento de Deus, ele fugiu do mandamento, ele fugiu do que o Senhor tinha para ele, do chamado do Senhor para a vida dele. Havia ali um chamado de Deus para a vida de Jonas. E Jonas tinha que ir para uma cidade de Nínive. Porém, você vai entender comigo, de vez ele ir para a cidade de Nínive, ele desce até a Jope, pega um navio e vai para a cidade de Tarsas, sentido contrário a Nínive. E o que eu quero dizer para você através desta palavra? Que muitas das vezes nas nossas vidas não é diferente como foi com Jonas, não é verdade? Jonas tinha um chamado de Deus, só que ele não queria assumir esse chamado. E às vezes é assim comigo, é assim com você, meu querido irmão. Deus tem um chamado na sua vida. E Deus te chama para fazer uma obra. E muitas das vezes nós vamos sentir do contrário à vontade de Deus em nossas vidas. Porém, tudo tem uma consequência, né? E assim Jonas, não dando ouvido à voz de Deus, Jonas desce a Jope, pega um navio e vai sentido ao contrário de Tarsis para Nínive. Vai para Tarsis de vez de ir para Nínive. Então, nesta caminhada, neste momento que ele vira de costa ao propósito de Deus, sobreviu uma grande tempestade. E nessa tempestade, dentro deste barco, indo sentido ao contrário ao propósito de Deus, muitos tripulantes que ali estavam, começaram a se desesperar, porque a tempestade veio de tal modo que poderia naufragar todos eles naquele instante. Porém, Jonas já sabia por que motivo aquela tempestade estaria ali, e ele era o culpado por aquela tempestade estar acontecendo, porque ele estava indo sentido à vontade, contrário à vontade de Deus, e ele sentia no coração, ele sabia que a culpa era dele, porém ele estava ali se acovardando, se escondendo, dormindo no porão daquele navio, enquanto a tempestade remexia e os marinheiros e todos os tripulantes jogavam fora tudo aquilo que dava peso naquele barco. Então o marinheiro entrou no barco, foi no solto para tirar mais coisas para jogar fora, e encontrou ali quem? Encontrou Jonas dormindo. E quando Jonas estava ali dormindo, quem não conhece a história de Jonas, eu já estou até resumindo, que é bom que você vai aprender um pouquinho sobre Jonas. Então ali naquele momento, naquele lugar, ele
encontra Jonas dormindo e fala: dorminhoco, por que tu dormes em meio à tempestade? Todos nós estamos desesperados. Então ele acorda, né? E ele fala, o marinheiro fala com Jonas: se dobre e clame ao seu Deus para que cesse. Todos nós estamos aqui clamando aos nossos deuses para que cesse essa tempestade, senão nós vamos vir em naufrágio. Então eles veem que Jonas era a razão daquela tempestade e jogam Jonas ao mar, e ele é tragado por um peixe. E ele, naquele momento de dor, ele se encontra e encontra a misericórdia de Deus e cumpre o chamado do Senhor. Vai ao contrário a cidade de Tarsis, o peixe o vomita e ele leva a mensagem àquela cidade se arrepende, e depois que essa cidade se arrepende, converte os seus maus caminhos ao Senhor, o Senhor se arrepende daquela mensagem de destruição e salva aquela cidade. Oh, glória a Deus, né? Quando o Senhor tem um propósito, Ele usa. E Ele nos usa muitas das vezes para chegar adiante de pessoas que estão próximas a nós. Às vezes você tem um irmão, uma irmã, às vezes você tem um amigo, uma amiga, e Deus quer te usar para transformar, para salvar aquela vida. E muitas das vezes nós viramos as costas para esse chamado, viramos as costas para esse propósito de Deus em nós. E quando viramos as costas, fugimos do propósito de Deus, achamos nós que só nós é que seríamos atingidos diante da consequência de não ouvir a voz de Deus. Mas, meu amigo, minha amiga, muitas das vezes nós entramos no barco para fugir do chamado, e dentro desse barco há pessoas queridas, há pessoas que não têm nada a ver com o que está acontecendo. Porém, nós muitas das vezes colocamos dentro desse barco entes queridos, entes que nós amamos, e sobreveio uma grande tempestade. Sabe por quê, meus irmãos? Eu tenho falado isso com você porque é assim comigo e é assim com você. Quando estamos num barco em uma grande tempestade, afligimos toda a nossa família, afligimos nossos filhos, afligimos nossos irmãos, afligimos nossas irmãs, mães, pais. Todos nós temos uma família, temos pessoas que contam conosco. E muitas das vezes, quando viramos as costas para o chamado do Senhor, todos entram junto conosco dentro dessa tempestade. Então temos que ter muita atenção ao chamado de Deus, né? O Senhor Jesus, Ele veio para trazer a mensagem da cruz. E é impossível hoje Ele entregar a mensagem da cruz sem que exista uma boca para que proclame essa mensagem. E você é a boca de Deus, você é a boca de Jesus. O Espírito Santo tem um chamado em sua vida. Existem pessoas sedentas precisando receber esse chamado. E você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, você é a boca de Deus. Você é como Jonas. Deus quer que você vá à cidade de Tarsis. E muitas das vezes a cidade de Tarsis é o seu vizinho, é a sua vizinha. Muitas das vezes é aquele parente lá próximo que está perdido, precisando somente de uma palavra amiga, precisando de uma palavra de fé, de conforto. E você tem diante de Deus o privilégio de ser boca de Deus para entregar a mensagem de Jesus para esta pessoa. Então, meu querido, minha querida, não faça como Jonas, não vire as costas para Deus, para o chamado de Deus nesta hora, nesse momento. Tome frente, tome posse da graça de Deus. Deixe Deus te usar. Deixe que o propósito de Deus se cumpra em sua vida, assim como tem se cumprido na minha. Meu irmão, minha irmã, essa é a palavra que eu tenho para te entregar essa noite. Que você venha tomar posse dela
e que você seja boca de Deus, usado por Deus para levar a palavra do Senhor. Espero que você tenha aprendido um pouquinho também sobre a história de Jonas, que é uma história muito linda, né? Que nós podemos aplicar muito em nossas vidas. Em momentos que Deus nos chama e nós não damos ouvidos e viramos as costas. Meus irmãos e minhas irmãs, não espere um peixe te tragar para te levar no fundo do poço, para que você clame a misericórdia de Deus. Porque uma coisa eu tenho certeza, se Deus tem uma obra em sua vida, vai se cumprir, pelo amor ou pela dor, mas vai se cumprir. E é tão bom ter o privilégio de ser escolhidos e escolhidas por Deus. Deus te escolheu nessa noite, se você está ouvindo essa mensagem, para que você seja boca de Deus nessa terra. Então tome posse e faça com que o Senhor se orgulhe de você e se arrependa do mal que já estava programado para uma vida que estava perdida. Assim como aquela cidade de Tarsis, Deus se arrependeu e não destruiu aquela cidade, porque o povo se arrependeu, o povo entendeu que Deus era Deus e se cobriu com panos de sacos e cinzas, tanto os homens quanto as mulheres, quanto os animais. E ali Deus teve misericórdia deles. Então será assim, não será diferente na sua vida e nem muito menos na minha, se você tomar posse do que Deus tem para você, do que Deus tem para a sua vida. E eu tenho certeza absoluta que você já é mais que vencedora em Cristo Jesus. Amém? Eu te entrego essa palavra e oremos um Pai Nosso para abençoar a sua noite, né? Quem está ouvindo de dia, para abençoar o seu dia, em nome de Jesus. Amém? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje e amanhã e para todos sempre. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus. Obrigado, Senhor, por mais esse dia. Obrigado, Senhor, por mais essa noite. Assim como o meu bispo sempre diz, quem começa o dia orando, termina o dia agradecendo. Não deixe de louvar a Deus, não deixe de adorar o Senhor todos os dias. Tenha rotina espiritual para que Deus possa estar mais perto de você e para que você esteja mais perto de Deus, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Até a próxima.